Maravilhoso dia, maravilhosa vida, meus amigos. Espero que estejam todos na santa paz. Hoje nós vamos falar aqui sobre Sai Baba. Mas antes eu gostaria, como eu tenho feito ao início dos vídeos mais recentes, agradecer a duas pessoas que estão fazendo parte da nossa campanha do Apoia-se para manter esse canal aqui no ar. E eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a Thaís Cristina Cândido Batista e ao Ronaldo Figliolo. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho, pelo apoio de vocês, pela abundância de vocês em ajudar a manter o nosso trabalho aqui. Gente, bom, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui sobre Sai Baba. Para quem acompanha nosso trabalho aqui há mais tempo, inclusive, para quem acompanha nosso trabalho aqui há mais tempo, sabe que a gente tem um documentário que a gente fez aqui no canal sobre Sai Baba. Se você ainda não assistiu, ou se você tem alguma dúvida sobre ele, você ouviu falar mal, alguma coisa, assista esse documentário que lá a gente aborda até com bastante senso crítico, com os pés no chão, mas apresentando a obra de Sai Baba de uma maneira bastante ampla. E para quem está mais tempo aqui, sabe que alguns anos atrás eu lancei um livro sobre Sai Baba. E um livro tímido na época, tá? Uma edição pequena chamada Doçura e Alegria, Histórias com Sai Baba, que eu conto alguns relatos pessoais que eu vivi com Sai Baba e outras histórias também, algumas exclusivas de pessoas que eu conheci pessoalmente, então, enfim. E é um livro muito legal, só que foi uma publicação, vamos dizer assim, meio tímida, porque na época eu fiz mais pelo ideal da coisa. Falei, imagina, não preciso nem colocar muita energia nisso, vou fazer assim uma coisa bem simplinha, aquela coisa que a gente acha que, né? Mas enfim, e passou, né? Então você vê a capa super simples ou simplória. Tudo bem que Radha e Krishna na capa nunca é uma coisa simplória, mas é uma coisa que quem olha na livraria de longe não vai perceber que é Sai Baba. E deixei, tá? E deixei. Só que agora eu estou lançando mais um livro, agora sim, tá? Agora sim. E o que acontece? Na verdade, essa daqui é uma reedição desse primeiro livro, só que eu peguei a base do livro e transformei ele inteiro, tá? Aqui é um outro texto, é praticamente um livro novo. É uma segunda edição, revisada, modificada, porque tem várias histórias novas aqui, vários capítulos novos, tudo atualizado. E o mais importante, o mais legal, é uma edição ilustrada. Exatamente. Deixa eu mostrar para vocês. É uma edição totalmente ilustrada. Vamos pegar aqui umas imagens legais aqui para mostrar para vocês. Ela é uma versão em que a gente buscou ilustrar as histórias para dar uma noção de como era estar em loco, né, em cada uma das ocasiões, né, que o Baba na sala de entrevista dele. Tem ilustração aqui dos objetos, dos objetos materializados. Baba rindo aqui. Essa história é legal, vou contar aqui para vocês. Né, ele é todo ilustrado. Deixa eu ver se tem análise, né, dos objetos materializados, tudo ilustrado aqui para a gente ter uma noção legal, né? As obras do Baba, Hospital de Super Especialidades, enfim, tá? A gente conseguiu fazer uma nova edição, completamente atualizado, texto novo, histórias novas, testemunhos novos. Então, assim, tá um livro muito legal de ler. E a gente tá lançando agora no início de dezembro. Esse aqui é um vídeo de lançamento desse livro aqui, mas fica tranquilo que não é só propaganda. Eu vou contar a história aqui nesse vídeo, para você não falar que foi clickbait a thumbnail aqui. Mas eu gostaria de oferecer para vocês, inclusive, é um ótimo presente de Natal, tá? Acho que se você comprar agora, chega para o Natal, tanto para você quanto para quem você quiser presentear. E esse livro aqui tem algumas particularidades, né? Porque quem acompanha também a nossa forma de lidar com o assunto sabe que a gente busca trazer da forma mais pé no chão possível, mais racional possível. E a gente sabe que Sai Baba é uma figura que levanta polêmicas, tá? E eu busquei trazer isso de uma forma bem madura, tá? Bem coerente nesse livro aqui. Eu vou te mostrar aqui para vocês. Ficou bonito. Essa arte aqui é minha. Para quem não sabe, eu também sou artista. Esses quadros aqui fui eu que pintei. Eu trabalho com isso também, então eu fiz uma capa com
o Baba. Eu esperaria, para ser sincero com vocês, é uma editora que eu já trabalho há algum tempo e eu esperava que a capa tivesse um material diferente, porque nos outros livros que eu publiquei por eles tinha um material diferente. Não sei se é porque o livro é um pouco menor, mas eu senti que poderia ter caprichado um pouco mais na capa, ainda mais pelo carinho que a gente colocou para fazer a arte dela. Mas enfim, é o que a gente tem. De resto, tá muito satisfatório, me surpreendeu muito essa edição. E eu digo isso porque, assim, caso alguém conheça, alguém trabalhe com alguma editora e queira fazer uma terceira edição desse livro, né? Porque assim, eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de livro de capa dura, daqueles antigos. Aqui agora não dá para ver, mas aqui na estante aqui no fundo, para lá, de onde a câmera não pega, é só livro daqueles antigos, aquelas capas antigas, vermelhas, escuras, assim. E eu sou apaixonado por isso. Então, o meu sonho é fazer uma coisa assim bem clássica, né? Então, se tiver alguma editora aí interessada em fazer uma terceira edição, entra em contato comigo, quem sabe a gente não bola alguma coisa para o próximo ano, tá? Dito isso, vamos falar aqui um pouco sobre o livro, vamos entrar em algumas histórias, tá? Para partilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, eu busco trazer um conteúdo nele. Eu não selecionei essas histórias ao acaso, tá? Volto a dizer, quando se fala de Sai Baba, tem gente que tem muitas dúvidas, né? Porque a gente está falando de um grande fenômeno que aconteceu na Índia e tinha toda essa história em torno dele, dos fenômenos, né, de efeitos físicos, os fenômenos paranormais, os fenômenos milagrosos, os milagres. E é muito interessante, isso eu trago no livro, que quando eu uso a palavra milagre, eu me refiro ao significado original da palavra milagre. Milagre significa maravilhoso, sabe? Algo que você vê e aquilo te... Sabe? Porque geralmente as pessoas associam milagre a algum fenômeno que burla as leis da natureza. E essa não é a minha ideia sobre o assunto, tá? Para mim, até o fenômeno paranormal mais absurdo e surpreendente, ele sempre vai ocorrer dentro das leis da natureza. Ele respeita as leis da natureza. Só que são leis e mecanismos de lidar com essas leis que a gente ainda não entende, né? E pra gente parece mágico. Mas assim, a mesma coisa que se você chegasse a 500 anos atrás, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Lembra do Pero Vaz de Caminha? Não, você não lembra porque você não estava lá, nem eu. Mas você lembra da aula de história no colégio, que tinha o Pero Vaz de Caminha. E o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o rei de Portugal e mandou, contando o que eles tinham descoberto aqui. Imagina você chega a 500 anos atrás e fala para o pessoal, cara, ô Pero Vaz, daqui a um tempo vai surgir um aparelhinho que basta você apertar um botão que no mesmo momento você vai conseguir falar ao vivo e vendo a imagem do rei de Portugal sem ter que mandar carta nenhuma. Ia parecer loucura, né? Então, assim, mas hoje a gente sabe que isso não é mágica. Existe um processo, tá? E a mesma coisa nos fenômenos paranormais. Então, quando eu falo de milagre, quando eu falar de milagre aqui, não é do fenômeno fora das leis da natureza. É no sentido original de algo maravilhoso, de algo que acontece dentro das leis da natureza, mas tem um aspecto maravilhoso, te eleva. É uma coisa que te edifica, te encanta no sentido positivo, te conecta, te reconecta, né? Te surpreende a alma. Enfim, como a gente está falando de uma pessoa que produzia fenômenos fartamente, isso é uma coisa importante de se colocar, curas, materializações, tem casos aqui de teletransportes, tem dos famosos aportes, né, que é o teletransporte de um objeto, ou seja, você tem um objeto aqui, você desmaterializa ele aqui, na verdade você muda a aceleração das moléculas a ponto de que ele pareça que desmaterializa, mas na verdade é como se você transportasse ele para uma outra dimensão de existência, numa outra velocidade, como se você passasse ele para o plano espiritual. No plano espiritual você muda ele de lugar e você rematerializa, você adensa novamente aquelas moléculas em outro lugar. Isso é um aporte, né? Um teletransporte de objetos. Mas também tem casos de teletransporte de seres que a gente tem histórias aqui também, histórias bem interessantes. Mas sempre que a gente fala disso, a
Assim, materialização não é uma coisa que você vê no dia a dia, né? E se a gente tiver um mínimo de honestidade intelectual, a gente fica com um certo pé atrás, se não dois, se não três pés atrás. Ainda mais no mundo que a gente vive, em que existe tanto abuso disso, tantos charlatães, tanta fraude, e tanta fraude assim para gerar mesmo sistemas de seita, de controle. E eu sou uma pessoa completamente contra isso. Primeiro, na questão de seita, eu já tive que pessoalmente, com amigos, tirar pessoas conhecidas que se enfurnaram em lugares de seita, de lavagem cerebral pesada em nome da espiritualidade e zoou a vida da pessoa, zoou a família da pessoa e chegou num ponto tão insustentável, e claro, obsessões em paralelo, porque não tem nem como. Teve um momento que chegou assim de tão insustentável que a gente teve que ir lá e entrar no lugar e literalmente salvar, tirar a pessoa de lá. Porque estava uma situação extremamente abusiva, estava um sistema de trabalho escravo lá dentro, porque a lavagem cerebral era tanta que fazia a pessoa acreditar que ela servir profissionalmente lá dentro de graça, enquanto a galera lá ganhava dinheiro, era um privilégio. Então, assim, foi um negócio que me marcou muito numa época da minha vida, e desde lá eu tenho estudado bastante essas questões de seitas, para me opor estruturalmente a isso, porque eu percebo o caráter pernicioso que isso tem na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, né? Nos Estados Unidos é muito mais forte essa crítica aos sistemas de seita, mas aqui no Brasil, em cada esquina tem um sistema de seita. Tá? A gente parece que é um lugar bonitinho, que é um grupo, que é um não sei o que tem... Mas se você vai ver como funcionam o discurso, as narrativas ali, né, tem muita coisa complicada. Então, assim, eu tenho muita resistência com isso. Então, é muito importante a gente... E outra coisa, tá? Nesses lugares tem pessoas que se aproveitam de fenômenos ou autênticos ou fraudulentos, tá? Para gerar uma sensação de autoridade sobrenatural sobre as pessoas que vêm ali, tá? Seja uma suposta canalização, seja um uso descontextualizado de um enteógeno, por exemplo, seja um possível efeito físico, seja uma possível cura ou uma autossugestão, uma histeria coletiva, não sei. Mas a pessoa em estado de fragilidade, que vai procurar ajuda ali, vê aquilo que espanta ela e ela associa aquele lugar e aquelas pessoas uma autoridade, porque, nossa, fez acontecer, né? De repente, na questão do enteógeno, a pessoa toma o enteógeno, mas aí vem o guruzão lá criar uma ligação psíquica que diz assim: olha, não foi você com a planta num contexto sagrado seu. Foi graças a mim, graças à minha egrégora, graças à minha influência que você teve essa experiência. E acaba, assim, subindo nas costas de um monte de gente. Isso acontece a rodo na nossa sociedade. E até questões mediúnicas, inclusive autênticas. Porque quem disse que só porque é mediúnico que é bom? Porque o mentor falou. Quem disse que é o mentor? E se tiver um cara enganando ali? Né? Semelhante atrai semelhante. Se o cara que está encarnado tá zoando com todo mundo ali, quem que está acompanhando ele desencarnado, né? Então, esses sistemas de seita, eu realmente entendo isso, porque eu tenho birra com isso. Literalmente porque eu tenho motivo, eu tenho vivência de ver, de olhar na cara, de ver o impacto pernicioso que isso teve na vida de pessoas que eu conhecia. Então, eu tenho muito cuidado com isso. E, ao mesmo tempo, tem a questão dos fenômenos, né? Os fenômenos paranormais. Só um parênteses, eu não estou dizendo isso porque eu acho que isso é a questão do Sai Baba. Pelo contrário, justamente pelo contrário. Para dizer que, assim, eu entendo uma preocupação, um pé atrás, e o texto é estruturado para dialogar nessa honestidade intelectual. Tá? Nessa coerência de apresentar os fatos de uma maneira ampla, madura e adulta, né? Contrapondo prós e contras e chegando a conclusões mais expandidas a partir de situações factuais, tá? Em prol do Baba, que é a conclusão que eu chego, senão eu não estaria escrevendo esse livro. Então, vou estruturar a construção desse pensamento aqui para vocês acompanharem.
A outra questão que também gera dúvida nas pessoas é em relação à questão dos fenômenos, né? Os possíveis, os supostos fenômenos paranormais e que deixa muitas pessoas às vezes com o pé atrás. Isso também me deixa com o pé atrás, né? Apesar do trabalho que eu faço, apesar da minha formação, eu sou uma pessoa que tem um ceticismo, uma racionalidade fria dentro de mim, que eu gosto de ver as coisas bem concatenadas. Eu tenho formação acadêmica, eu fui treinado para pensar academicamente essas questões. Na minha adolescência, quando eu não queria ser enganado por essas fraudes, eu fui aprender um pouco de ilusionismo para desmascarar essa galera que podia abusar da nossa fé também. E da mesma forma que eu descobri que tem muito charlatão, eu também descobri que tem o fenômeno real, sim. Existe, às vezes são mais raros, mas eles existem e eles são contundentes, tá? E eles não estão nas revistas, não. Geralmente eles são mais discretos, mas eles também existem. E o que acontece no lance dos fenômenos paranormais? Eu até comento no livro. Eu tenho também pé atrás em relação a isso. Então eu entendo quem tem pé atrás. Então a linguagem que eu falo é uma linguagem que dialoga respeitosamente, até com posturas críticas. Por isso que eu acho que é um livro muito interessante de ler, está bem estruturado nesse sentido. Porque assim, você quer ver eu ter um pé atrás com uma pessoa, eu ficar com uma pulga atrás na orelha, ela querer se aproximar de mim alegando supostos poderes sobrenaturais. Porque vem cá, vem ser meu amigo porque eu sou médium, porque isso, porque... Eu já fico desconfiado na hora, eu já recuo na hora, eu não gosto desse tipo de abordagem. Eu prefiro que a pessoa conquiste minha amizade pelo caráter dela. Agora vem querer usar a paranormalidade, a suposta paranormalidade como um cartão de um passaporte para chegar. Eu já fico com o pé atrás. Primeiro, pé atrás, tá? Eu não gosto dessa abordagem. Segundo, pé atrás, né? Como eu disse, eu prefiro que ela me convença pelo respeito, pelo caráter, independente de efeito paranormal, porque o fenômeno paranormal não define caráter, o caráter define caráter. Tá cheio de médium nas cadeias. Tá cheio de médium nas cadeias. Chico Xavier, meu pai falava muito isso, meu pai conviveu com o Chico Xavier. Chico Xavier não era um grande médium porque ele tinha uma grande paranormalidade apenas, também, mas ele era um grande médium. Chico Xavier foi quem foi porque antes de ter uma grande paranormalidade, ele era um grande ser humano. Isso é importante a gente deixar claro, porque senão vira um culto ao fenômeno, e isso é perigoso. Por diversos motivos, a gente pode até fazer um vídeo para falar sobre isso, mas enfim, é muito fácil de confundir as coisas e escorregar nessa casca de banana. Muito bem, né? Como eu disse, a mediunidade não define caráter. E no caso do Baba, não é mediunidade comum nas palavras do próprio professor Hermógenes. É aquilo que os yogis chamavam de Sankalpa Shakti. O poder criador mesmo do espírito, é uma habilidade anímica, né? Anímica, ou seja, do próprio espírito. Né? Então a gente fala um pouco aqui também, a gente dá todos esses detalhes que você só vai encontrar nesse livro de fato. É uma pesquisa bem apurada. Mas assim, continuando o assunto, se a pessoa chega e fala, não, porque os fenômenos que eu produzo, minha mediunidade e tal. Primeira coisa, quem garante que é verdade? Quem garante que não é falso? Quem garante que por mais que a pessoa acredite que é verdade, seja o inconsciente dela, seja a autossugestão, seja, sei lá, o obsessor se passando pelo guia, né? que acontece muito. Então, primeira coisa, nada garante que de fato seja. Vamos supor que seja. Vamos supor que é um fenômeno autêntico. Mesmo assim, isso não me atrai de primeira. Tá? Porque assim, qual que é a fonte desse fenômeno? De onde ele vem? A que propósito ele serve? Qual que é o resultado? Para que existe esse fenômeno? Qual que é a finalidade dele? É só para exibir fenômeno? Né? Tem muita gente exibindo o fenômeno, mas completamente negligente em relação a coisas muito mais urgentes e importantes que estão acontecendo do lado dela no contexto social em que ela vive. Ali ela fica quieta, mas quer exibir fenômeno. Para mim não tem relevância nenhuma. Qual que é a intenção? De onde que vem? Mas vem de um espírito. Tá, qual que é a intenção desse espírito? O espírito é gente, só que sem corpo físico. Da mesma forma que tem gente estranha aqui, tem gente estranha lá. Então assim, fenômeno para mim não é um chamariz, tá? E eu tenho muitos pés atrás.
Já vi muito, falo mais, inclusive, num outro livro meu, acho que não está aqui, que eu lancei recentemente, chamado Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, que lá são 700 páginas de descrição de fenômenos autênticos, né? Até para você ver que existe o de verdade, ver a diferença, como que as características de um fenômeno autêntico em relação a outros genéricos, enfim, coisas bem contundentes que mostram mesmo que a gente tem uma ligação verdadeira com a espiritualidade, que eles estão nos auxiliando, enfim, mas também com senso crítico. Mas assim, gente, o fenômeno para mim, ainda que seja possível e ainda que seja real, não é uma coisa que me convence. Então, a minha linguagem aqui não é de um fanático, não é de alguém que tem uma fé cega e que ignora as críticas, que ignora os debates e quer promover a adoração de alguém. Não é essa a minha postura. Mesmo porque eu conheço a mente, conheço o coração de quem também tem crítica e quem tem motivo para duvidar. Tem um amigo meu que a gente é super amigo, e ele não gosta de Sai Baba, eu também não gosto das coisas que ele, enfim, cada um na sua. Isso não impede a gente de ficar trocando meme o dia inteiro. E eu sempre falo pra ele, cara, eu não tenho problema nenhum com você não gostar de Sai Baba, de você não ter confiança, não tem problema nenhum. Aliás, ainda bem que você faz isso, senão não seria você. E eu gosto de você sendo você. Né? O que é muito diferente da pessoa que vem desrespeitar, a pessoa que vem agredir, a pessoa que vem ironizar, vem difamar. Né? Aí eu não participo dessa conversa, desse debate, eu não tenho paciência mais para isso. Mas assim, para mim não tem problema nenhum. A dúvida ela é muito importante. Ela é muito importante. E foi a partir da honra também, essa dúvida, que eu estruturei esse livro. Porque as pessoas têm direito de terem dúvidas. E elas têm direito de questionarem para chegarem a uma conclusão mais precisa. Por elas mesmas. Então o importante é a gente dar fatos, dar elementos para que as pessoas concluam por elas mesmas. Senão a gente está fazendo uma propaganda tendenciosa. Então, obviamente que eu vou falar bem do Sai Baba aqui, mas eu vou trazer perspectivas bastante contundentes e dando elementos de análise para quem está estudando. Primeiro, em relação aos fenômenos. Depois eu vou falar das críticas. Em relação aos fenômenos. Os fenômenos, os milagres, entre aspas, que eu descrevo aqui, cada capítulo é um milagre, né, entre aspas. Ou não, milagre mesmo no sentido de maravilhoso. Eu não escolhi coisas genéricas de gente que foi para a Índia. Ai meu Deus, eu senti uma brisa quando ele passou, eu acho que ele falou comigo. Ai, o milagre de Sai Baba, né? Depois curou minha unha encravada, então foi ele. Não, quem me conhece sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. Eu busquei pegar fenômenos que dão para gente elementos de comparação. Por exemplo, tem gente que acha que o Baba ele utiliza de... não é materialização, são truques de prestidigitação. O que é prestidigitação? É a arte de você esconder objetos, não precisa nem ser na manga não, entre os dedos da mão mesmo você pode fazer isso, e através de movimentos rápidos, né, que um mágico habilidoso, nem tão habilidoso assim, ou um ilusionista conseguem fazer, ele faz surgir o objeto que for. E essa é uma hipótese que, se eu tivesse conhecido Sai Baba agora e não estudasse a vida dele há 20 anos, e alguém me mostrasse um fenômeno dele agora, a primeira hipótese que eu ia levantar era isso. Eu ia replicar o fenômeno na frente da pessoa, para mostrar para ela que nada garante que fosse verdade. Nada garante que fosse verdade. Né? Mas estudando a vida de Sai Baba há 20 anos, eu percebi elementos muito contundentes, muito objetivos, que contrariam essa hipótese, tá? De forma bem visceral. E as histórias que eu trago ilustram muito bem isso. Então tem assim, vou contar uma história aqui para vocês que está no livro, tá? Até para vocês não saírem desse vídeo falando, mas ele não contou história nenhuma. Tem uma história aqui no livro de uma senhora, uma história bastante conhecida. Ela contou isso publicamente. Tem até o relato dela disponível. Deixa eu até achar aqui porque tem até uma ilustração dessa história. E foi o seguinte.
Ela estava com a família dela na casa, ela mora na Índia, uma senhora que morava na Índia, mora na Índia, que ela ainda está viva. E a mãe dela, né, uma senhora mais velhinha, que morava junto com a família, era muito devota de Baba. E ela estava doente, a senhora estava doente e precisava ir para o hospital fazer alguns exames. E ela, assim, muito devota de Baba, a velhinha falou: não vou de jeito nenhum. Não vou. Se vocês querem me ver bem, manda alguém a Puttaparte, onde morava o Sai Baba, e pede, fala para ele conseguir para mim um pouco de vibhuti. Vibhuti é a cinza sagrada, muito popular na Índia, símbolo de Shiva, símbolo da impermanência e símbolo da realidade última. Ou seja, do pó você veio, para o pó você irá, e também do irredutível, do absoluto. Quando você reduz algo a cinza, você não consegue reduzir a mais nada, no simbolismo, né? Que mostra que quando a nossa consciência mergulha no absoluto, mergulha em Deus, né? A gente integra o nosso ego nesse self maior, a gente vira um, ou percebe que a gente sempre foi um com isso tudo. Então isso tem um simbolismo muito forte na Índia. E assim como aqui a gente usa água benta, água fluidificada, lá as cinzas são um instrumento também para carregar essas energias curativas e tal. E é muito popular isso na Índia, né? E Sai Baba tinha isso também, ele materializava, o vibhuti materializava a sua vontade, cada vibhuti ele materializava com um perfume diferente, para uma finalidade específica, para curar uma coisa diferente, e materializava também na casa das pessoas. Então de repente você tem um quadro de Sai Baba aqui, e eu digo isso porque isso já aconteceu na minha casa também, e na casa de um monte de gente ao redor do mundo, isso daí é notório. Na foto do Baba, diante de um pedido específico, de uma situação específica, começa a materializar no altar aquela cinza. E o mais interessante, que é importante trazer aqui, que são essas conexões que eu trago, que eu priorizo no livro, quando a pessoa ia para a Índia, né, quieta, sem avisar ninguém, Sai Baba parava na frente da pessoa, chamava ela e falava: lembra tal dia, tal horário que você fez tal prece para mim? Fui eu que materializei aquele vibhuti no seu altar, na sua casa, aquele dia. Fala tudo isso sem a pessoa ter falado nada. Uma coisa é começar a aparecer uns negócios estranhos ali, você fala: é sujeira, né? Outra coisa é realmente aquilo materializar abundantemente, seguindo um pedido coerente que você faz em forma de prece. E depois você vai para a Índia, o cara chega lá e fala assim: fui eu que materializei tal dia, tal horário, você me pediu exatamente isso em prece, em oração. Então aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Concorda? Concorda? As variáveis já começam a ficar um pouco mais complexas. Enfim, então Sai Baba ele tinha essa questão de materializar as cinzas, que era uma das coisas que ele materializava, principalmente com finalidade de cura, tá? Finalidade de cura. Muito bem. E tem gente que sempre me escreve: por favor, manda vibhuti para mim, você tem vibhuti? O que eu sempre falo? Pede para Sai Baba. Não tem barreira. Pede para Sai Baba. Mas Sai Baba deixou o corpo. Pede para Sai Baba. Sai Baba se vira, se tiver condições, se tiver merecimento, se tiver condições, sei lá. Ele dá um jeito. Se for para ser daquele jeito, ele dá um jeito. A gente não está falando do médium comum, como já dizia o professor Hermógenes, vocês vão entender. Muito bem, tá lá a senhora velhinha precisando ir para o hospital, insistindo, teimosa que ela não quer ir para o hospital. E o pessoal em volta, a família: mas mãe, você precisa ir para o hospital. Não quero saber de hospital, manda alguém lá para o Sai Baba e fala para ele conseguir um pouco de vibhuti para mim, que eu vou comer aquele vibhuti e vou ficar bem, e é isso que eu quero. E todo mundo: mãe, não tem como ninguém viajar para o Sai Baba, é longe. Chegar lá é cheio de gente, não é assim chegar lá para o Sai Baba, assim, milhares de pessoas o tempo todo, assim, é como você querer visitar o Papa, né? Mantidas as proporções, mas assim, não é assim chegar lá e pede, não tem isso, né? Não, mas eu não vou no hospital, vocês que se virem, consigam esse vibhuti para mim, alguém entra em contato com o Baba, dê o jeito de vocês, porque eu confio muito nele e não quero saber. E ficou naquele lenga-lenga lá, ninguém conseguia levar a senhora para o hospital. O telefone tocou. Pegaram lá, a mulher atendeu, a filha da senhora atendeu. Quem que era do outro lado da linha? Sai Baba. Assim, do nada, do Neida. Sai Baba do outro lado, assim. Tinha ligado para ela. Quem que passou esse número?
E volto a dizer, Saibaba não era assim o tio que você visita ali na casa do vizinho. Que ele conhece ali, porque ele vem aqui com você porque ele não tem mais nada o que fazer. Não, é muita gente. É muita gente. E do nada o cara liga ali. O cara liga. Pede para sua mãe ir pro hospital, que ela tem a minha bênção. Fala para sua mãe ir pro hospital. Eu abençoo ela. Mas fala para ela ir pro hospital. Já que ela precisa de mim, e o que o Baba aqui tá pedindo. E era o Baba mesmo, tá? Não era ninguém pedindo. Era o Saibaba mesmo ligando ali. E a senhora ficou muito agradecida, mas fincou o pé no chão e falou: mesmo assim, eu quero o Vibute. Sem o Vibute, eu não vou. Aí a mulher, Swami, que era uma forma que eles chamavam o Saibaba, Swami, ela tá falando que sem Vibute ela não vai. Aí Saibaba do outro lado da linha falou: olha, então vamos fazer o seguinte, você tem uma folha de jornal aí? Ela olhou assim: tem, tá aqui uma folha de jornal. Pega essa folha de jornal e coloca embaixo do telefone para mim, por favor. Ela pegou, colocou a folha de jornal embaixo do telefone. Aí o Saibaba falou assim: pega o telefone agora, põe em cima dessa folha de jornal, por favor. Aí ela pegou e colocou o telefone em cima da folha de jornal. E aí, meus amigos, o que começou a acontecer? Isso aqui, ó. Do telefone em cima da folha de jornal, começou a materializar um monte de Vibute. Perfumado, na hora, bonitinho. E na hora que cessou o fenômeno, que já estava aquele montinho de Vibute ali, ela pegou novamente e Saibaba do outro lado falou assim: e aí, chegou? Todo mundo de boca aberta. Chegou. Então, pede para ela ir no hospital. Já tem o meu Vibute. Desligou o telefone. Lógico que a senhora teve que ir para o hospital depois dessa. Então, assim, as histórias que a gente tem nesse livro, os casos que a gente tem aqui ilustrados, né? Faço questão disso. E aqui eu conto também histórias pessoais que envolveram esse tipo de fenômeno. Entenda o seguinte, não é o Saibaba andando lá longe, né, que tem uma filmagem com uma resolução ruim, você vê ele lá, aí ele gira a mão e tira um pozinho, e aí você fala: não, deve estar escondido ali, ele podia ter escondido em qualquer lugar. Não, as histórias que eu trago nesse livro, elas envolvem outras variáveis que dificultam a hipótese de fraude. E justamente eu entrego essas histórias para você tirar a sua conclusão. Tá? Mas você tem direito de saber dessas histórias. Porque eu considero o Saibaba um evento muito importante de se estudar. Independente da sua religião, independente se você acredita ou não, como fenômeno humano, até como fenômeno social, né, por conta da obra que ele fez, que é gigantesca, mas não vamos nem entrar nesse mérito aqui agora, mas é algo a ser estudado. É algo que vale a pena ser estudado. E mesmo eu, crítico chato, ranzinza com gente que vem querer exibir fenômeno, chato, crítico, ranzinza com 3 pés atrás de quem vem querer mostrar a mediunidade aqui, mediunidade ali, mesmo assim, eu escrevi um livro sobre Saibaba. Tá? Então, assim, todos os fenômenos que eu narro aqui envolvem variáveis mais complexas que vão eliminando a probabilidade de uma fraude, tá? Por exemplo, um outro que eu conto aqui, né, que esse aqui foi um caso que eu conheci muito perto, né, uma amiga da família, ouvi essa história pessoalmente, a prima dela foi lá para visitar Saibaba e ela estava sentada no chão e passou Saibaba, eu já contei isso aqui outras vezes. E Saibaba parou na frente dela e Saibaba olhou para ela e falou assim: você perdeu uma coisa há um tempo atrás. Girou a mão e materializou um colar, um pingente. Só que era um pingente que ela tinha ganhado de presente de formatura quando ela se formou aqui no Brasil. E era um pingente estilizado que a família dela fez para ela com as coisas gravadas assim, específicas, né, no pingente que era próprio dela, era uma coisa particular que a família pôs lá as palavrinhas, não lembro quais eram as palavras, mas era personalizado. E um dia na praia aqui no Brasil, ela estava nadando no mar, foi dar um mergulho
a corrente saiu do pescoço dela e ela perdeu aquele pingente no mar, que era um presente muito caro para ela no sentido emocional. Simbolizava a ligação dela com a família, o reconhecimento da família pelo sucesso dela, e ela ficou muito mal com isso. Chegou lá na frente de Sai Baba parou na frente dela, olhou para ela e falou: você perdeu uma coisa há algum tempo. Girou a mão, materializou aquele pingente com as mesmas marquinhas. Então eu falo assim, uma coisa é você ver lá o vídeo pixelizado, como é que fala? É isso? Enfim, com a resolução ruim, vendo de longe, olha, será que tinha alguma coisa escondida ou não? O que ele tirou dali, né? Porque tem isso também, né? O que foi supostamente materializado? Mas quando você vai estudar a fundo as histórias, você vê uma coerência muito objetiva. Uma coisa é você olhar de longe e falar: nossa, será que ele tinha alguma coisa escondida nas mangas? Outra coisa é você imaginar o seguinte: bom, Sai Baba, ele deve ter viajado para o Brasil, aí ele se disfarçou de salva-vidas, ficou lá em Ubatuba, né? Ficou lá assistindo aquela mulher dar um mergulho no mar, esperou ela perder o pingente lá, na hora que ela perdeu ele foi lá, sorrateiro, serelepe, deu um mergulhão lá, trouxe o pingente de volta, viajou de volta para a Índia, esperou o dia exato, descobriu o dia exato que aquela mulher ia lá, descobriu que aquela mulher ia lá, e no dia exato que ela estava lá, ele escondeu aquilo em algum lugar, na hora que parou na frente dela, foi lá, girou a mão e fingiu alguma coisa. Né? Então, assim, você percebe que fica mais difícil. Né? Então, esse livro, ele traz um estudo dessa estrutura de fenômenos. Tá? Dessa estrutura de fenômenos, para trazer essa perspectiva mesmo, porque, volto a dizer, eu mesmo, se eu visse alguma coisa hoje em dia e não conhecesse Sai Baba, eu não ia dar bola, mas estudando Sai Baba há quase 2 décadas, eu sei que tinham coisas muito importantes de serem estudadas que estavam acontecendo ali, tá? E aí a gente vai para a questão das críticas, que eu não vejo os devotos de Sai Baba trazendo a questão das críticas que faziam em relação a Sai Baba, porque foi uma pessoa polêmica. Imagina, né? Imagina. Você que não é uma pessoa famosa, nem eu, a gente não tem relevância social nenhuma, a gente já tem gente que já cria problema com a gente. Imagina alguém que tem uma influência que o Sai Baba tinha, né? Então, eu não vejo muito os devotos do Baba tocando no assunto das críticas, das polêmicas, e eu acho importante. Porque tem gente que acha que assim, não, é só ignorar, é só não alimentar essa energia desses ataques e tal. Mas eu acho importante, por uma questão de honestidade intelectual, volto a dizer, a dúvida não é negativa, a dúvida não é uma coisa ruim. Justamente a dúvida que leva a gente muitas vezes à verdade, a contrapor fatos, a entender, ampliar a nossa visão. Tá? Então eu não sou contra a dúvida. E eu acho que é o seguinte: se uma acusação não tem fundamento, aí que a gente tem que olhar para ela. Que bom que a gente olha para ela. Chico Xavier fez uma coisa que o Kardec também fez. Eles recomendavam livros a respeito do que eles divulgavam, a respeito do espiritismo, e livros contra o espiritismo. Para quê? Para que a pessoa tirasse as suas próprias conclusões. Eles tinham tanta convicção da verdade, da consistência daquilo que eles traziam, que eles não precisavam. Não, por favor, leia sim, quem critica. Sim, leia. Leia os contrapontos, por favor, vai fazer bem para você tirar suas próprias conclusões. E eu trago isso porque, assim, quem conhece Sai Baba, às vezes conhece pela internet, você sabe como que é a internet, né? Cheio de falatório, de briga, de fake news e de polêmica. Tem gente que fala mal do Sai Baba na internet. E às vezes a pessoa vai lá e se depara com aquilo, fala: não, mas acabei de ver o vídeo lá do Atma Vida, do Yuri, e ele falando bem, e vocês estão falando mal aqui. E fica uma sensação ruim de com quem que a gente acredita, mas e agora? Não sei. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os principais cenários de crítica sobre Sai Baba e eu expus o panorama inteiro. O panorama inteiro. Os interesses que tinham por trás, o contexto todo, quem contestou, né? E teve gente muito grande da área jurídica que foi atrás, que contestou, que alertou as pessoas para campanhas difamatórias que iam fazer contra a Sai Baba, porque assim, gente, o que Sai Baba fazia não agradava a todo mundo, né? Nem Jesus lá atrás, né? Então, assim,
Obviamente que desde do fanático religioso de outras religiões que se sentia ameaçado com aquilo e queria demonizar, que o Baba queria tirar a credibilidade, porque você sabe que fanático religioso, fundamentalista religioso até hoje constitui um dos grupos mais complicados de se conviver na sociedade, mais combativos e enfim, e que não aceitavam aquilo, então houveram campanhas em prol disso e até problemas em relação a questões na esfera política, porque Sai Baba mexia com o ego, né, de muita gente que se achava poderosa. O próprio Sai Baba, a estrutura das obras sociais que ele fez, super hospitais gratuitos, escolas, universidades, tudo de graça, levando água para regiões desérticas da Índia, ginásios, museus, tudo que você imagina esse cara construiu. E o que ele fazia, eu não vi político nenhum no mundo fazer, estando inclusive num cargo que dá suporte e recursos para que aquilo seja feito. Então isso era uma forma também de expor esses poderosos políticos para a sociedade. Tipo, ó, por que você não está fazendo? O Baba está fazendo aqui, ele não tem os recursos, os apoios, o networking que você tem, e por que vocês não estão fazendo nada? Então assim, ele mexeu com o ego de muita gente. Sai Baba, ele tinha uma coisa que era assim: se você se achava muito importante e você chegava lá para Sai Baba, isso é muito importante de você falar, tá? De ser dito. Se o cara se achava muito importante, ou até muito espiritualizado, ou até achava que tinha uma grande conexão com o Baba e ficava se exibindo por causa disso, era tiro e queda. O Baba chegava, ele atendia todo mundo do lado dessa pessoa e não olhava um segundo para a cara desse indivíduo. Ele desnudava o ego de todo mundo. Ele incomodava o ego de gente com ego grande. Assim, ele esfregava a cara daquele ego no chão, literalmente. Ele atendia todo mundo e ignorava, ele virava as costas para quem se achasse importante demais. E você sabe que a nossa sociedade não tem gente que se acha muito importante, né? E, assim, surgiram várias coisas de questões de retaliação, tentativas de assassinato, e a coisa progrediu, não conseguiam matar ele, e ele saía estilo Baba dessas tentativas, milagrosamente, aconteceram uns negócios muito interessantes, e não estava conseguindo, e aí resolveram ir para campanhas midiáticas, né, de narrativas unilaterais, que isso hoje em dia nem é publicável mais, é questão de ética jornalística, você ouvir todos os lados. Enfim, com estruturas de narrativas, com pessoas por trás que já eram conhecidas de perseguir o trabalho do Baba. Enfim, teve todo um contexto que gerou muita polêmica, e eu falo isso, que é importante esclarecer, até para a pessoa ter consciência desse cenário, mas gerou-se um contexto tão delicado, tão cruel em relação ao Baba, uma época que as principais autoridades jurídicas da Índia, né, e até o primeiro-ministro da Índia na época foram investigar os assuntos, foram estudar essas questões todas, e no fim, chegando nas conclusões, estou resumindo muito aqui para vocês, eles chegaram a uma conclusão que eles converteram num documento público, que eles assinaram todos, documento público, alertando a população para aquilo que eles chamavam de interesses escusos por trás de campanhas difamatórias ao Sai Baba, que tinham interesses por trás e que eram campanhas vis baseadas de fato em fatos falsos. E eles expunham essa questão de interesses escondidos por trás que visavam, enfim, prejudicar a imagem do Baba. Porque o que você faz quando você não consegue atacar diretamente a pessoa? Você tenta descredibilizá-la. E o Baba, na verdade, ele nunca reagiu a nada disso. Quem saiu perdendo foi, na verdade, a educação, porque uma das coisas que Sai Baba trouxe foi um modelo de educação muito bom de verdade. Eu falo isso como eu sou educador de formação, sou um pedagogo de formação. Eu estudei o método de educação dele na Unicamp, fiz trabalho sobre isso lá, e é de fato uma coisa muito avançada. Mas assim, o que aconteceu, na verdade, o único problema que aconteceu é que esse sistema de educação ia ser colocado em outros países, e por conta da pressão da mídia,
né, em torno do povo querendo atacar Sai Baba. Acabou que teve lá uma pressão e não conseguiram colocar escolas para crianças em lugares em que isso iria ser colocado, enfim, você sabe. Mas eu falo com mais detalhes aqui, tá? Então eu dou esses cenários para você ter bastante coerência, bastante pé no chão, e quando você vê um comentário xingando, falando mal, você ter elementos de análise, de comparação, e não é uma simples análise assim de quem quer a sua devoção gratuita e restrita, não, tá? Então tudo é colocado nessas perspectivas, por isso que é um livro muito importante de ler sobre Sai Baba. Além do mais, Sai Baba ele tem uma questão muito paradigmática em relação à sacralidade. Primeiro porque assim, né? Qual que era a religião dele? Ele era hindu? Não! Ele falava que era a religião do amor. Se você fosse um budista, ele queria que você fosse um bom sujeito dentro do budismo. Se você fosse um cristão, ele queria que você fosse um melhor sujeito dentro do cristianismo. Ele respeitava a forma de todo mundo, desde que aquela religião servisse para a pessoa se tornar uma pessoa melhor. E é muito legal porque a vivência do Baba, o exemplo do Baba, reformula certos paradigmas que a gente tem acerca de Deus. Porque ele vem com uma manifestação sagrada, segundo a tradição, um avatar, né, que a gente também discute isso aqui, contextualiza. Mas é muito interessante que os fenômenos dele eram muito didáticos no sentido do divino. Por exemplo, muitos de nós crescemos com uma noção de um Deus que é distante, que é punitivo, que fica anotando os nossos pecados. E Baba ele mostra o contrário, né? Tem casos que eu conto aqui, mas eu vou contar outros. Enfim, vou contar um aqui. Por exemplo, teve um aluno do instituto dele que estava muito mal, foi internado, estava à beira da morte. Os médicos não conseguiam fazer nada, os amigos se reuniram e chamaram o Baba. Baba, o cara está quase morrendo lá, você pode ajudar a curar ele? Baba prontamente foi lá para o hospital, chegou lá, pôs a mão, curou o cara. Curou o cara imediatamente, ele levantou, estava ótimo, sem mais nada, sentou na cama do hospital. O que ele fez? Baba girou a mão e materializou um tablete de chocolate. E deu para o cara, falou, bem-vindo de volta à vida. A vida é doçura e alegria, Deus é doçura e alegria, celebra a vida. Então, era esse acolhimento de mãe, de vó. Né? Tem uma história que eu gosto muito, que foi com um professor de geologia. Sai Baba estava caminhando ao lado de um professor universitário de geologia. Sai Baba pegou uma pedra de granito, pediu para o cara examinar, e na frente do cara transmutou aquela pedra numa estátua de Krishna. E o material continuava com as mesmas marquinhas, os mesmos veios, só que se transformou ali na frente do cara numa estátua de Krishna, que é uma representação do divino, do sagrado. E Sai Baba chegou para ele e falou assim, agora pega e quebra o pé e põe na boca. E quando ele pôs, virou açúcar candy. Então tinha muito essa questão de transmutação. Eu trago outros exemplos aqui também no livro. Até de uma mulher que testou o Baba, que foi lá para duvidar dele, falou, pega aqui a minha bijuteria, se é isso mesmo, vai, transforma isso aqui em ouro. E aí eu conto essa história aqui para vocês. Foi muito legal essa história. E aí o cara pôs na boca, era açúcar candy. E Baba falou assim, tá vendo? Deus também tá nisso tudo na natureza. E Deus é doçura e alegria. Então, o Baba ele traz essa questão assim de por que Deus se importa com a gente só quando é para anotar os nossos pecados ou só quando a gente está sendo vítima de alguma coisa? Será que Deus não está muito mais se importando com as nossas alegrias, com a gente viver com gosto, com as nossas paixões no sentido positivo, não as paixões carnais, não, de você viver com significado, com beleza, com alegria, com simplicidade, de você se sentir mimado, acolhido pelo divino. E Baba fazia isso, ele trazia essa mensagem, literalmente, assim, que nós somos muito amados, e não só amados, nós somos mimados pela espiritualidade. Esses presentes materializados não eram fortuitos, era para a gente se sentir acolhido, para tangibilizar essa mensagem de que de fato existe uma rede de apoio muito grande, amorosa em relação à nossa vida, que nos conhece pelo nome, que sabe cada coisa que a gente faz, cada prece que a gente faz, cada dificuldade está ali para ajudar a gente.
Então é muito interessante, só mais uma história, que essa não está no livro, mas para exemplificar, teve um dia que num dos institutos educacionais do Sai Baba, a galera se reuniu para fazer um doce indiano. E eles estavam lá fazendo um doce, que era tipo um pastelzinho doce, e eles estavam lá preparando a massa e precisava pôr o recheio dentro antes de fritar. E Sai Baba chegou e falou: o que vocês estão fazendo, né? E aí ele: posso fazer para vocês? Aí todo mundo: pode, Baba, pode. E ele começou a pegar aquela massa e começou a pôr na panela, só que sem pôr o recheio. Ele deixou o recheio ali do lado, ele pegava, só tocava na massa e punha na panela, tocava na massa e punha na panela. E todo mundo assim: pô, mãe, o Baba tá esquecendo de pôr o mais importante, né, para dar o sabor do doce, né? Mas Baba, você tá esquecendo? Deixa comigo. Põe aí para fritar. Aí fritaram, puseram lá: mas Baba, você esqueceu? Experimenta. Aí eles experimentaram, eles começaram a morder, começou a transbordar um recheio muito mais gostoso, mas muito mais gostoso, assim, uma coisa divina, e todo mundo se deliciou, sabe aquela coisa de vó dando doce para as crianças, né? E eles perguntaram: mas Baba, tava sem nada, como que surgiu aí dentro? Ele falou: olha, um dos nomes que eles chamavam o recheio daquele doce era Purna. E Purna em sânscrito também significa completo, pleno, plenitude, completude. E ele falou assim: tudo em que a mão do divino toca se torna purna. Onde a mão do divino toca se torna purna, se torna completo, que também era o nome do doce que estava dentro. Então ele só pôs a mão, fritou e estava com um recheio muito mais gostoso do que aquilo que eles tinham separado para fazer ali. Então é esse Deus. Tem gente que vai falar: pô, então esse divino não serve para os diabéticos. Não, gente, não é isso. É a mensagem, o que serve para você, o que vai fazer você feliz. Deus está se importando com os mínimos detalhes da nossa vida. O que é felicidade nos seus termos? Eu te amo, como que eu posso te fazer se sentir amado? Você está aqui para você se sentir amado, para você ser amado. Isso é paradigmático porque muda tudo. Tem uma frase atribuída ao druida Mago Merlin que ele diz assim: Deus só pode fazer por você aquilo que você admite que Deus pode fazer por você. Por quê? Porque Deus não é onipotente? Por quê? Porque Deus é só um produto do nosso pensamento? Não, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se você ficar afirmando, se você ficar mantrando, afirmando com a sua palavra que Deus não é capaz de fazer alguma coisa na sua vida, ele olha para você e fala assim: assim seja, eu te respeito. Se é isso que você quer criar, se é isso que você quer afirmar, eu te amo, mas eu te respeito. Então o que acontece? Se a gente é criado num sistema em que Deus é sempre aquele cara que está distante, ou um cara, né? Por que não pode ser ela? Por que não pode ser a mãe divina? E Sai Baba também traz essa mensagem da mãe divina, do aspecto máter de Deus. Por que tem que ser distante? Por que tem que ficar anotando só os nossos pecados? Por que tem que gostar da gente só quando a gente é vítima e está sofrendo? Por que ele não está próximo da gente nas nossas alegrias? Por que ele não quer ver a gente saboreando uma coisa gostosa que a gente gosta de comer e sorrir quando vê a gente sorrindo? Por quê? Então, se a gente admite que Deus só quer nos punir, Deus respeita. Mas se a gente muda o paradigma e a gente entende que Deus quer ver a nossa alegria nas coisas mais simples, porque Ele nos ama, aí a gente já afirma outra coisa para a vida. A gente já coloca que Deus é possível, ele pode fazer outras coisas por nós. Então é paradigmático. Então se você quer saber mais sobre isso tudo, tanto que eu até pus aqui, a contracapa aqui, um chocolate. Se você quer saber dessas histórias todas, desse panorama todo, quer conhecer mais Sai Baba, quer trazer essa energia para sua casa, para sua vida, se conectar também essa possibilidade dessas curas, nem que seja interior mesmo, de despertar esse amor dentro de você, e você precisa de um panorama mais alargado, mais pé no chão, para mostrar, para trazer a figura de Baba, né, a importância do trabalho que ele fez, né, tirar suas dúvidas, ter uma percepção mais acurada desses fatos, desses fenômenos. Esse é o livro para você. Aproveita, agora é Natal, pega para você, pega para sua família, pega para presentear, ajuda a divulgar, porque nós não somos um canal muito grande aqui, então sem a sua divulgação isso não vai para frente. Então se você puder ajudar também a divulgar, a passar adiante, eu te agradeço. Eu tenho certeza que isso vai trazer
cura para a vida de muita gente. E eu não falo isso no sentido sensacionalista ou leviano, tá? Mas cura de fato de colocar a gente numa perspectiva em que permite que o amor chegue até a gente. Porque às vezes é isso, ele está querendo chegar, ele está batendo na porta, só que a porta não abre. E não abre porque a gente está olhando muito para as nossas dores e não consegue ver uma outra perspectiva que traz uma luz sobre essas dores e fala, calma, eu estou aqui, vai ficar tudo bem, mas confia em mim, olha para mim agora, olha para mim agora. Né? Só que a gente tem tanto exemplo de coisa ruim à nossa volta, notícia ruim, coisa ruim, que a gente vai perdendo meio que a esperança, meio que a fé na humanidade, né? A gente vai ficando com a alma meio cascuda, insensível. Então isso daqui vem para curar isso, vem para amolecer esse coração e devolver esse amor para o lugar onde ele nunca devia ter saído. Então essa é a maior cura que o Baba faz. E eu quero estender isso para vocês. Então, ó, Histórias com Sai Baba, Doçura e Alegria, de Yuri Levi, segunda edição revisada e ilustrada. Gente, vai ser uma alegria fazer essa companhia para você nessa jornada, tá na sua casa, acompanhar nessa leitura, e eu tenho certeza que se esse vídeo chegou para você, se você se interessou a ponto de estar até aqui, vai valer muito a pena você, enfim, explorar esse mundo. E volto a dizer, também com respeito a quem tem as dúvidas, eu só não tenho paciência para gente mal educada, tá? Mas agora, volto a dizer, a dúvida também é importante, isso merece ser contemplado, e eu trago essa contemplação aqui, colocando em perspectiva, né, fatos que vão esclarecer essas dúvidas, para você não ficar com o coração meio, nossa, mas será? Então, para quem realmente procura, esse aqui é um ótimo material. Então, lançamento nosso, literatura nossa, nacional. Vamos valorizar também o livro brasileiro e espalhar. Tenho certeza que você vai gostar. Fica na paz. Sairan, um beijo na alma. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar aqui a manter o nosso trabalho no ar. Vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo na sua alma, fica na paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Até já já.